Show. Boa noite, hoje 23 de julho de 2020, quinta-feira, Nutri. Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb e hoje a gente vai trazer um tema que é bem interessante, bem importante e pode incomodar muitas pessoas, mas o que a gente vem fazendo já há quase 2 anos é justamente trazer informação e estimular reflexões e provocações para que as pessoas saiam e pensem um pouco fora da caixa. A gente vive num momento, num mundo que a humanidade está cada vez mais doente, né, com problemas de sobrepeso e doenças relacionadas ao sobrepeso, e as pessoas estão seguindo as diretrizes, estão tendo o estilo de vida que as diretrizes recomendam de um modo geral, e essas doenças, sobrepeso, obesidade, doenças tumorais, muitas delas estão relacionadas ao estilo de vida, e principalmente ao que a gente come. E parece que fazem tudo certo, mas está dando errado. E para entender sobre diretrizes, recomendações, o que danado está errado, o que a gente pode fazer, a gente está recebendo hoje o Henrique Altran, grande Henrique, que é um camarada que saca pra caramba, está estudando aí nutrição. Enfim, o bate-papo vai ser legal. Henrique, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a presença, eu que agradeço o convite. Nutri, quando a gente falou, porra, vamos falar sobre isso, quem chamar a Nutri de cara? Henrique Altran. Então, o cara é de respeito, né, Nutri? Ele é de respeito, né? Henrique, apesar de ser um estudante de nutrição, vem dando um baile aí, ó, em muitos profissionais, né? Que já são formados há muito tempo. E, Henrique, eu quero agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar aqui ajudando a gente a divulgar um pouco sobre comida de verdade, nutrição de verdade. A gente já fez uma live lá no seu canal também, né? Que a gente falou sobre esse assunto, né? Do papel do nutricionista e também das faculdades de nutrição, enfim, que está lá no seu canal também, que foi muito produtiva, que trouxe à tona muita coisa. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui para a gente dividir um pouquinho do seu conhecimento. Eu que agradeço o convite. Antes da gente começar esse bate-papo, eu queria agradecer a presença e dar boa noite à turma que já está aqui, a Fabiana Nunziato, que está marcando presença direto, Elton Oliveira, Andréa Mazieiro, Tiago Braga, Serjão, Marcel, Rodrigo, Tamara. Tem uma turma boa aqui, já estão mandando as mensagens falando que o Henrique é top. Olha aí, vocês esperam. Bacana. Vamos lá. Antes de iniciar a live, eu estava tentando pensar, sabe, em algo que pudesse, eu acho que metáforas, analogias sempre ajudam as pessoas a pensar um pouco fora da caixa. E recentemente, Henrique, eu acho que faz menos de um ano, mais menos de um ano, eu vi algumas reportagens falando sobre animais em alguns zoológicos na Europa que estavam ganhando peso, engordando. Isso porque estavam sendo alimentados por rações e excesso de frutas. E eu não lembro qual era a espécie dos animais, mas eles estavam se alimentando num estilo de vida totalmente diferente do que eles teriam se estivessem na natureza. E a espécie humana é exatamente a mesma coisa, né? Nós, né, de um modo geral, estamos nos alimentando e tendo um estilo de vida totalmente diferente do que a gente evoluiu para ter, né? O que, de fato, a gente pode ver que agora que está errado, no seu ponto de vista? E a gente já vai começar a investigar mais a fundo, tá? Mas de um modo geral, o que é que está errado? É muito interessante esse questionamento, e quando você falou dos animais, eu tô lendo aquele livro que foi lançado essa semana passada, agora, o Sacred Cow, do Robb Wolf e da Diana Rodgers, que está fazendo um rebuliço muito grande na comunidade, e ele fala exatamente de um caso como esse, que é o caso do gorila, né? Acho que, se eu não me engano, Moloco, alguma coisa assim é o nome dele, que estava engordando, né? Numa situação de cativeiro, porque estava sendo alimentado com a alimentação da gente. E me veio à cabeça também um estudo interessante, que eu até postei no Instagram no ano passado, que foi um estudo onde compararam a dieta padrão americana, né, a SAD, né, Standard American Diet, compararam com as diretrizes. E, por incrível que pareça, as diretrizes foram piores do que a dieta padrão americana. Então, quer dizer, não tem nada pior do que as diretrizes. A gente fica... Mas o que está tão errado? Né? Por que essa coisa está tão equivocada? E a resposta é uma resposta muito complexa. Eu acho que ela não envolve só a questão nutricional, ela envolve também uma questão política muito forte.
uma questão econômica muito forte também, né? Mas se eu pudesse dizer, assim, em poucas palavras, o principal erro está no momento em que a gente começou a focar em alimentos de origem vegetal e começamos a demonizar os alimentos de origem animal. Esse eu acho que seria, dentro da nossa perspectiva humana, foi o principal erro que a gente cometeu. Foi quando a gente se destacou, se distanciou da questão evolutiva. Porque durante todo o nosso processo evolutivo, a partir do momento que a gente desceu das árvores, a gente começou a explorar o ambiente terrestre, a gente começou a explorar a possibilidade de comer carne, né, de comer os animais. Inicialmente como scavengers, né, como animais que comiam os restos que sobravam dos outros carnívoros. Depois, com o desenvolvimento, com a ingestão da carne, a gente começou a desenvolver ferramentas e começamos a caçar. E aí, a partir da caça, a gente teve acesso à primeira, né, a primeira carne, a carne mais nutritiva. E daí, o advento do fogo, e a gente começou a ter essa maravilha de cérebro que a gente tem hoje. Quando a gente inventou a agricultura, a gente começou esse processo de distanciamento. Né? A gente começou a se distanciar das nossas origens e começamos a tentar... É importante só situar no tempo, né? Que a partir do momento do domínio do fogo até o domínio da agricultura, na implantação da agricultura, foram milhões de anos. Né? E da agricultura para o período, para as datas de hoje, é uma porção muito pequena, né? Isso. Essa questão do tempo é muito importante, porque em biologia, né, a minha primeira formação é em biologia, apesar de não ter concluído, mas eu fiz a maior parte do curso, essa questão evolutiva é uma questão que acontece pouco a pouco, né? São raros os fenômenos que a gente observa, onde você tem essa evolução acontecendo em períodos menores. A grande maioria dos processos evolutivos acontecem em períodos grandes, em milhões, em milhares ou em milhões de anos. E a gente começou a agricultura 10, 12 mil anos atrás, onde a gente começou a plantar gramíneas. O nosso principal distanciamento foi justamente com as gramíneas. Né? A gente pode incluir aí o arroz, o milho, o trigo, o centeio, a cevada, a aveia, né? E as leguminosas, a soja, feijões de uma maneira geral. Então a gente começou a plantar essas coisinhas que você encontrava isoladamente na floresta. A gente começou a plantar e fazer grandes campos, e foi aí onde a gente começou a se perder. A gente nunca perdeu o contato com os bichos, entendeu? Com os animais. Esse contato sempre aconteceu. Mas os vegetais começaram a se tornar uma parte importante da nossa alimentação, porque eles começaram a ser mais fáceis de produzir do que simplesmente criar um animal. Eu tenho uma colheita mais abundante, então é muito mais fácil de eu fazer um pão, de fazer esse tipo de coisa. E a gente começou a desenvolver processos também para esses grãos e esses cereais serem estruturas que a gente pudesse se alimentar e não ter tanto problema. Né? Então a gente desenvolveu processos fermentativos, a gente desenvolveu processos de deixar de molho, germinar. Então todos esses processos nos auxiliaram a nos livrar de toxinas e de antinutrientes que estão nesses vegetais, para que a gente pudesse melhorar não só a palatabilidade, mas melhorar também o nosso aproveitamento. E aí a gente começou a se distanciar. Quando foi nesses últimos 100 anos, né, nesses últimos 70 anos principalmente, que aí, assim, dentro disso que você falou, a quantidade de tempo foi pequeniníssima, né, porque se 10 mil anos é um pedacinho só da nossa história, 100 anos é quase nada. Né? A gente começou a achar, eu costumo dizer que a gente começou a achar que o que a gente criou era mais interessante para a nossa alimentação do que o que a natureza criou. Né? E para quem quer levar para um viés religioso, as criações humanas se tornaram mais importantes para a alimentação do que as criações de Deus, vamos dizer assim. E aí foi onde a gente começou a preferir o óleo vegetal à manteiga ou a banha, né, as gorduras animais. A gente começou a preferir a fórmula infantil, que essa é uma coisa que não me entra na cabeça, a fórmula infantil materno, né? E aí foi a derrocada final, onde a gente começou todos os problemas. E não é só isso, né? Você falou de cultivar trigo, milho, arroz, mas o próprio trigo daquela época, até de um período mais recente da época de Jesus Cristo, se eu não me engano, tinha uma densidade nutricional bem maior,
inclusive mais proteína e bem menos glúten do que o trigo de hoje. O pão daquela época era duro, seco, hoje é fofinho, macio. Então, até a composição nutricional é muito diferente num período bem curto de tempo, né? Verdade, porque a partir do momento que a gente começou a plantar, a gente começou também a fazer um processo que na biologia é conhecido como seleção natural, ou melhor, seleção artificial, que é a seleção nossa. Seleção natural é imposta pela natureza, seleção artificial é o que nós colocamos. Então, se eu plantei, vamos dizer, banana, né? Se eu plantei banana e eu tenho lá umas mudas de bananeira que deram as bananas mais doces, mais carnudas e mais gostosas, são essas que eu vou plantar agora. As outras que eram secas, cheias de caroço e tudo mais, eu vou fora, né? Vou deixar de plantar. E aí eu vou selecionando durante esse processo, e é exatamente isso que acontece, é um processo de seleção, até eu ter o que tem hoje. Hoje a gente tem uma situação, André, que é totalmente diferente do que a gente tinha há 1 milhão, 2 milhões de anos atrás, né? Com o Homo erectus, por exemplo, há 300 mil anos atrás, com o Homo sapiens. A gente tem hoje frutas que são extremamente ricas em açúcar, né? Muito mais do que o que se poderia imaginar, e frutas que têm menos fibra, e a gente é exposto a uma quantidade enorme de frutas que a gente não tem, não são frutas de época, a gente não teria o tempo todo no nosso habitat, a gente tem isso o tempo todo no supermercado, né? E a gente tem frutas que a gente nunca entraria em contato, porque pensa comigo, hoje eu moro no Nordeste, né? Você também está em Recife, né? A Letícia está em... Mas o que a gente tem no Nordeste aqui? Vamos pensar, caju, coco, mas não tem uma variedade muito grande. Quando é que eu, um primata do Nordeste, seria exposto a kiwi? Tá entendendo? É uma situação que não existe do ponto de vista biológico. Mas eu vou no supermercado e compro quantos eu quiser. E compro aquele mais doce, né? Que é mais gostoso, que dá mais vontade de ser, que é uma sobremesa. Né? Então, quer dizer, aí a gente entra nisso que você falou das recomendações. Né? Uma fruta é um alimento natural, né? Mesmo orgânico, é um alimento muito natural, e é algo que já não é adequado para o nosso consumo corriqueiro, porque o teor de açúcar, o teor de frutose é exagerado. Né? E quando você soma com as outras coisas, você tem aí esses grandes problemas. Isso, e eu queria trazer um outro ponto para refletir. A gente começa a entrar na questão das recomendações, das diretrizes, que é a seguinte: a gente falou em frutas, e a gente entende como algo que é natural da natureza, como saudável, e está tudo bem. Você falou, né, no começo agora da live, que a espécie humana, ela criou fogo, teve domínio do fogo, começou a caçar. Então, de um modo geral, as populações caçadoras-coletoras, de um modo geral, em sua grande maioria, priorizavam o consumo de alimentos de origem animal. Então, eram bem mais, né, calorias vindas de carne e gordura dos animais do que de vegetais. Hoje, as recomendações estão inversas. Né? Recomenda-se, por exemplo, a Nutri ela vai comentar sobre isso, mas de 3 a 5 porções de frutas diárias, mas se você for comer uma carne, que meça pela palma da mão. Então, ou seja, não exagere na carne, mas coma frutas e vegetais à vontade. É isso mais ou menos, Nutri? Eu tô rindo de nervoso, porque eu já prescrevi muito. Eu já prescrevi muito isso, né? E eu mostrava minha mãozinha pro paciente, minha mãozinha desse tamanhinho, e falava assim, eles ficavam desesperados, né? Mas só isso de carne, né? E, cara, era isso que eu prescrevia, né? E é uma coisa assim, chega a ser assustador, né? O que a gente aprende, né? Nessa questão das diretrizes nutricionais, né? A base da pirâmide é assim, eu já nem me lembro mais de pirâmide alimentar, eu só sei que era 5 pães, não sei quantas porções de arroz, não sei quantas... 6 a 7 porções de carboidratos na base da... O Henrique tá mais, porque ele tá na faculdade, então... Era uma coisa assim impressionante a quantidade de carboidrato que aquela pirâmide alimentar, a partir da pirâmide alimentar, é que começou realmente a vir à tona esse monte de doença que hoje a gente tem, inclusive em crianças, né? Sim. Porque
o que a gente vê hoje, né? Eu já recebi em consultório crianças obesas com colesterol altíssimo, pré-diabéticas, né? E assim, por conta da alimentação, né? E aí você vai nas escolas, como já aconteceu, e tem lá a pirâmidezinha alimentar, ensinando isso desde criança, né? Não é doutrina desde criança. Desde criança, né? De que tem que comer um monte de pão, um monte de macarrão, né? Ou seja, a base da nossa alimentação, que deveria ser de carnes, a carne tadinha, ela ficou lá em cima, escondidinha, ainda faz mal, né? Porque a carne faz mal, só que eu posso comer um monte de bolachinha de chocolate, que isso não vai fazer mal. Então, ou seja, né? Como que houve essa distorção toda da nutrição em pouquíssimo tempo, né? Que a gente viu que isso veio a partir dos anos 70, né? A partir dos anos 50 ali. E se eu for ver, né? É o período do meu pai. Meu pai nasceu em 1950, né? Então, ou seja, né? É um período muito curto. E a partir dali, se a gente for pegar, eu pego fotos lá da época do meu pai mesmo, né? Da família do meu pai, todos magros. E a partir desse momento, as pessoas começaram a ter um ganho de peso. Então, hoje você faz essa comparação e, ó, tem muito mais nutricionista hoje em dia, tem muito mais academia hoje em dia do que naquela época. Quer dizer, naquela época nem nutricionista tinha, porque a nutrição é uma ciência muito nova. Então, o que aconteceu? Por que, poxa, tem muito mais profissional que está lidando com a nutrição e tem muito mais pessoas doentes, muito mais pessoas obesas, muito mais pessoas diabéticas? Alguma coisa de errado tem. E se a gente for pegar na alimentação, não vamos nem pensar lá na época do Paleolítico, mas como era a alimentação dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Era tudo que tinha ali, não tinha supermercado fácil, né? Era tudo que às vezes plantava, às vezes tinha uma horta em casa, cuidava ali dos animais, né? Então, ou seja, usava-se banha de porco. Então, ou seja, o que mudou lá da época dos nossos avós, dos nossos bisavós, que eram magros, e outra, não tinha um monte de academia, né? Não tinha essa academia usada que tinha hoje. O que mudou? Então, ou seja, eu acho que as pessoas têm que começar a ter essa percepção, né? Ou seja, depois que entrou a dita pirâmide alimentar, as coisas começaram a desandar, a saúde da população começou a desandar. Então, as diretrizes, elas precisam urgentemente ser revistas, porque a quantidade de carboidrato é muito grande que a população está comendo. E não é só carboidrato, não vamos falar do carboidrato, mas os industrializados, que é a coisa mais bizarra, que carne em 3D, fazer carne em 3D, eu acho isso, né, impressora fazendo uma carne que é uma coisa que inventaram, né? Então, ou seja, isso são coisas bizarras que estão acontecendo na nossa alimentação. E o que está acontecendo? A população está batendo palma para uma coisa que vai estragar a saúde. Uma hora a conta vai chegar. E essa conta, ela chega. E aí, quem se dá bem com isso, né? Indústria farmacêutica, indústria alimentícia. Aí tem que tacar um monte de suplemento, óbvio. Só fica comendo um monte de porcaria, tem que ter suplementação, senão não vai dar conta, realmente, né? Então... Eu estava pesquisando aqui, só para falar para vocês, porque o Vigitel, que é a nossa maior pesquisa que acontece aqui no nosso país, né? Pesquisa feita por telefone do Ministério da Saúde, e saiu agora há pouco, tipo uns 2, 3 meses atrás, mostrando que o Brasil está mais obeso, mais sobrepeso, essa coisa toda. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, de 2006 até 2019, o percentual de fumantes caiu de 15,7% para 9,8%, ou seja, estamos fumando menos. Houve um aumento do consumo recomendado de frutas de 20% para 22,9%. Queda no consumo de feijão de 66% para 59%. Diminuição no consumo de refrigerantes, que é uma coisa boa, né? De 30,9% para 15%, olha só. Né? Aumento de pessoas ativas no lazer, que é isso que a Letícia estava falando, das academias, dos parques, de 30% para 39%. Aumento de pessoas ativas no deslocamento, ou seja, o pessoal usando mais a bicicleta para se deslocar.
aumenta, aí você pergunta, bom, se teve tudo isso de bom, se o pessoal tá comendo fruta, tá bebendo menos refrigerante, tá fumando menos, tá se locomovendo mais, legal, então significa que o sobrepeso diminuiu, né? Não, o sobrepeso Não, subiu. O sobrepeso subiu de 42% para 55% e a obesidade de 11% para 20%. Aí, o que eu acho interessante é o seguinte, como é que uma autoridade vê essas estatísticas e, bom, eu acho que a gente tem que estimular as pessoas a se movimentarem ainda mais. Eu não consigo entender por que não se questiona a base dessa história, que é a forma como isso é ensinado. Eu acho que falta tem que ter uma alma caridosa que tenha o mínimo de inteligência de QI para poder orientar essas pessoas, cara. É um negócio impressionante. Eu fico agoniado quando eu vejo essas coisas. E aí eu chego na faculdade, né? É triste. Eu tenho que falar porque eu estou passando por isso. Eu chego na faculdade lá, a professora. Você vai ser expulso, cuidado. E aí eu tenho lá a orientação para se fazer uma dieta com 45% a 65% de carboidrato na dieta. Com qual justificativa? Até hoje eu quero entender isso, sabe? Cara, e eu fiz, esse semestre passado, eu fiz uma dieta para diabético, uma dieta hospitalar, para uma pessoa internada, porque está com complicações de diabetes, e eu tive que colocar de 45% a 50% de carboidrato na alimentação da pessoa. Eu tive que botar para ela mingau de aveia para ela jantar. Obrigado, né? Colocaram um revólver. Tome! Eu tenho que passar, eu tenho que me formar, né? Mas eu fico, cara, como é possível? Né? E eu tô falando essa questão do diabetes porque hoje, por exemplo, eu tive a notícia de um colega que teve a perna amputada por diabetes. Cara, como é? E assim, você vai ao endócrino, você vai ao Nutri Miojo, sei lá como é que chama, e o cara vai passar uma dieta para você ser ferrado. Tá entendendo? É assim, é muito bem montado. É muito bem montado. Você falou da década de 70, Letícia, e é exatamente nessa década que a gente tem as diretrizes sendo iniciadas, né? A comitiva que gerou as diretrizes, começou em 68 com o objetivo de acabar com a desnutrição nos Estados Unidos. Em 77, em 77, eles começaram a ver essa questão das diretrizes por conta das doenças cardiovasculares. E o comitê era formado de político e jornalista. Não tinha nutricionista, não tinha médico, não tinha nada. Era formado de nutricionista, ou melhor, formado de jornalista e de político. E quando os cientistas disseram que não deveriam promulgar nada naquele momento, que ainda era muito cedo para dar uma orientação de reduzir gordura para toda uma população, o político disse que o cientista podia se dar o luxo de esperar resultado, mas ele, como político, não podia. Isso está registrado. Né? Então, quer dizer, isso é seguido no mundo todo. O Brasil vem a reboque, né? Porque aqui no Brasil a gente faz o que lá eles fazem. O que é outra coisa que é uma dissonância muito grande. O Ministério da Saúde tem um guia alimentar brasileiro, que é muito bom, que não tem um percentual escrito no guia. Nenhum percentual. Você pode pegar, são 120 e tantas páginas, não tem um percentual escrito. Aí eu chego na faculdade e a minha dieta é em cima de percentuais, é em cima da pirâmide alimentar. Então, Henrique, como eu falei para você na nossa live, né? Eu ainda tenho uma esperança de que a nutrição mude através dos acadêmicos, porque é vocês, né, que estão ali debatendo com o professor, que vão levar isso para o conselho, que realmente pode ser um passo para essa mudança, né? Sim. Porque o que acontece é que hoje, igual eu falei, né? Você é um estudante de nutrição que está dando um baile num monte de profissional, está dando um baile num monte de professor, trazendo o quê? As evidências. A evidência está muito, muito clara, e aí acaba sendo muito óbvio, né? Então, eu ainda acredito que essa mudança ela vai acontecer através dos acadêmicos. Então, os acadêmicos de nutrição que têm, né, essa cabeça fora da caixa, continue assim, né? Não brigando com o professor, mas levando
essa discussão para dentro de sala de aula. Porque como é possível você ser obrigado a aprender errado para poder né, ganhar o diploma para depois fazer o certo? Isso é inadmissível. A nutrição, ela precisa, assim, urgente passar por uma reforma. E não só as faculdades, mas os conselhos, nossos conselhos, precisam ter conselheiros que tragam à tona essas questões das evidências científicas, porque a população está cada vez mais doente. Olha a obesidade, o tanto que cresceu. E a obesidade, as pessoas romantizam muito a obesidade, eu sempre falo isso, dessa romantização da obesidade. Eu vou me aceitar. Gente, obesidade é doença. Obesidade é um passo para o diabetes, é um passo para a pressão alta, é um passo para o Alzheimer, é um passo para câncer. Então, ou seja, o obeso, ele é inflamado, né? Ele é um ser inflamado que está comendo de forma totalmente errada e que aí entra as questões comportamentais também, ou seja, não é só a alimentação, mas tem um monte de situações juntas, né? Então, é importante que vocês, acadêmicos, comece a trazer essa discussão para dentro de sala de aula, porque eu acho que se cada vez mais surgirem acadêmicos com esse nível de pensamento, né, as coisas vão começar a mudar. Então, eu acho que, espero que não demore. Tem uma frase boa do Max Planck que diz o seguinte, ele diz que na ciência as teorias elas não caem porque outras novas vão surgindo e vão substituindo as antigas, mas elas caem porque as pessoas que defendiam as antigas morrem e outras que novas aparecem. Então, assim, vamos ver se morrem alguns dinossauros para gente poder... Meu Deus, estou desejando a morte dele. Henrique, a Nutri falou, vocês falaram, enfim, as evidências, a gente fez um apanhado geral sobre o estilo alimentar da espécie humana, né, no período da agricultura, algumas coisas começaram a mudar, enfim, de lá para cá, tudo desandou. Na década de 60 para 70 foi quando o camarada que queria provar a todo custo que era a gordura saturada que estava causando problemas cardiovasculares, né? Em resumo, foi isso. E a todo custo ele quis provar e acabou o governo americano aceitando e recomendando evitar o consumo de gordura saturada. A partir daí, os Estados Unidos adotou essa recomendação e o mundo seguiu os Estados Unidos. E foi nesse momento que a indústria viu uma excelente oportunidade. Ora, criou-se a margarina como alternativa saudável para a gordura da manteiga. E se a gordura perde espaço, então o macronutriente ganha espaço, que foi o carboidrato refinado. Então, da década de 70 até os dias de hoje, a gente vem vendo um desastre, praticamente um desastre. Mas as pessoas vêm acreditando que margarina é melhor que manteiga, que pão integral é uma boa opção para comer de manhã com a margarina, mas não pode exagerar no ovo. Enfim, algumas coisas são... Enfim, não dá para entrar na cabeça, porque isso contradiz basicamente toda a história evolutiva da espécie humana. Então, por que isso está bem enraizado? Porque as diretrizes ainda seguem isso, e até hoje não há um único estudo que comprove que a gordura saturada causa algum problema de saúde. Pelo contrário, tem alguns estudos que mostram que pessoas com colesterol alto, por exemplo, que tende a aumentar quando você come mais comida de verdade e gordura saturada, vivem mais, têm maior longevidade. Já vi alguns estudos com japoneses, acho que uns 2 ou 3, mostrando isso. O que tem de evidência com gordura saturada mostra que ele tem benefício e não malefício. Mas por que é tão difícil de entrar na cabeça das pessoas? Olha, André, como eu falei no começo, tem uma questão econômica e uma questão política muito forte por trás das diretrizes alimentares. Porque o que aconteceu com esse comitê que foi estabelecido e que iniciou no finalzinho da década de 60 e durante a década de 70 gerou essas primeiras diretrizes, foi que ele estimulou uma grande quantidade de subsídios agrícolas para as produções nos Estados Unidos. E esses subsídios acabaram sendo transferidos para produtos industrializados. Então, hoje, você tem uma caloria muito mais cara quando você pensa na carne, e uma caloria muito barata quando você pensa num chocolate, num Twix, sei lá, num chocolate desse qualquer. E isso aí acaba gerando... O primeiro problema é que essas indústrias agora não querem perder esse subsídio. Se você está subsidiando a produção
soja, a produção do trigo, você vai continuar subsidiando, porque eu tenho que mamar nessa teta, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma indústria farmacêutica que lucra com essa questão, né? Porque o que a indústria farmacêutica faz? Se a gente observar os blockbusters, né, os medicamentos mais vendidos pela indústria farmacêutica, são aqueles que tratam sintomas, né, que cuidam dos sintomas de uma alimentação ruim. Então, é um ciclo que se fecha. Você come ruim, adoece, vai ao médico. O médico recebe bola da indústria farmacêutica, e não sou eu que estou falando. Basta aí você ir nos periódicos científicos. Mês passado saiu um detonando a indústria farmacêutica. Atualmente está tendo um escândalo muito grande com a Novartis nos Estados Unidos, né? Então, o médico recebe grana diretamente, ou recebe subsídio para o laboratório dele fazer uma pesquisa, ou recebe pagamento por quantidade de receita, né? A minha namorada, ela foi representante de produtos farmacêuticos há muito tempo atrás. E ela disse que dentro da farmácia tem um sistema de catalogação de quem foi as receitas e quais foram os medicamentos catalogados para gerar benefícios para os médicos. Então, quer dizer, você tem uma estrutura que te alimenta ruim, o médico não sabe cuidar dessa alimentação, então ele te receita um medicamento e diz para você continuar alimentando ruim. O medicamento te tira o sintoma, mas você continua comendo ruim e você fecha o ciclo. Então, a indústria alimentícia, ela te torna doente e a indústria farmacêutica te escraviza. Pronto. Você fecha um ciclo que aí você tem uma quantidade enorme de dinheiro, né, circulando, porque a indústria farmacêutica muitas vezes tem um medicamento, alguma coisa que é multado e que tem que ser retirado, tem que fazer um recall, e aí a multa é de 20 milhões, 30 milhões. A indústria farmacêutica paga a multa porque o faturamento dela é na casa do bi. Então, não tem, é uma coisa muito bizarra tudo isso que está acontecendo. E assim, para a gente poder quebrar esse ciclo, é difícil, porque você tem um poderio econômico muito forte, né? Quando você pensa em indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica ela coloca uma pessoa no governo, se ela quiser. Vamos pegar, facinho, vamos pegar o caso que nós estamos vendo hoje, da Covid-19. De uma forma muito tranquila, a gente tem um medicamento que tem anos no mercado, que era utilizado com outro fim, né, com o tratamento da malária, né, febre amarela, desculpa, e a gente tem um medicamento novo, que a indústria farmacêutica ainda não conseguiu empurrar para os governos, mas os estudos estão mostrando que esse medicamento novo é que funciona e que o medicamento que custa R$30 não funciona. O Redensivir custa R$20 mil para a pessoa utilizar. Então, quer dizer, você pode dizer assim, Henrique, mas isso é muito teoria da conspiração, não pode ser essa coisa assim. Olha, pode até ser que tudo que eu esteja falando seja mentira, mas que a pulguinha fica atrás da orelha, fica. Não é muito esquisito. É muito esquisito. Então, a gente tem, aí, ao mesmo tempo, a gente tem um lobby, né, que é feito junto aos políticos, e isso aí tudo gera uma massa crítica que faz com que a coisa continue do jeito que está. Aí você tem um selinho que tem lá na margarina, dizendo que faz bem pro coração. E aí... Essa é a optação. Não, e assim, a gente baniu as gorduras trans, né? Hoje, gordura trans não tem mais, né, nos alimentos. Já era uma coisa que já devia ter acontecido há muito mais tempo. Mas hoje a gente não tem mais, mas aí eles criaram outro tipo de gordura, que é a gordura interesterificada, que não tem absolutamente nenhum estudo sobre elas, ninguém sabe qual é o efeito desse troço no nosso corpo, mas tem um selinho lá de que faz bem para o coração. A manteiga, a banha, o sebo, o óleo de coco raro vai na mídia e vai dizer que dá ataque no coração, né? Alguém me mandou um médico dizendo que o óleo a pessoa parasse de tomar óleo de coco, senão o coração deve explodir. Cara, são coisas que você fica... a única reação é essa também. Porque se a gente for se estressar com isso, a gente vai perder a suprarrenate, então cortisol que nós vamos liberar. É muito cruel. É muito cruel. Henrique, aí hoje a gente vê um mundo cada vez mais com problemas de sobrepeso,
Você deu os dados que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. E isso é terrível, que até poucas décadas, né, ter diabetes ou estar acima do peso era difícil de ver. Hoje a gente vê crianças na escola, é quase uma epidemia infantil já de sobrepeso e obesidade, e isso é um problema relacionado ao estilo de vida. Estilo de vida, tanto o sedentarismo, tá, quanto o estresse, não é só alimentação, mas o impacto do que a gente come no ganho de sobrepeso é enorme, é muito grande. E a Nutri falou que atende mães que levam as crianças com sobrepeso, e eu acredito que elas pensem que, ó, meu filho come muita fruta, come um biscoitinho, come um Danone, toma suco, enfim, o que é que hoje a gente tem de evidência, por exemplo, que um suco seja saudável para uma criança? A gente já falou sobre isso na live que a gente fez com a doutora Terezinha, que as recomendações para a criança é que até 2 anos não dê suco de fruta. Isso. Mas parece que depois de 2 anos... Depois de 2 anos, pode. Depois o organismo vira outro que já pode. Tipo assim, é um marco na vida do bebê, né? Fez 2 anos, agora pode tudo. Tá, eu trouxe o exemplo do suco, mas se você quiser fazer um paralelo, pô, desde pequeno, né? Cereal, mas cereal matinal, tem as caixinhas do supermercado com super-heróis, enriquecido com vitaminas e minerais, pelo amor de Deus, né? Achocolatado, que é bom para criança. Porra, suco de fruta, o que disso realmente é essencial para a manutenção da saúde de uma criança? O que acontece é o seguinte, cara, vamos falar mais uma vez da indústria, mas eu vou contextualizar. Basicamente, nós temos 5 sabores na nossa língua, né? A gente sente o amargo, a gente sente o azedo, a gente sente o salgado, o doce e o umami. O umami e o salgado são os 2 sabores que nós encontramos na carne, que nós encontramos nos alimentos de origem animal. Nós somos guiados por isso, tá? O azedo e o amargo são sabores que estão relacionados com defesa. O azedo está relacionado com alimentos estragados, né? E o amargo está relacionado com alimentos que têm toxinas. A gente aprendeu ao longo do tempo a mexer com esse azedo para fermentar o alimento e ter alimentos que são interessantes, né? Que seria aí o kefir, o iogurte, né? Ou o vinho, né? E no caso do amargo, a gente tem o café, né? Que a gente aprendeu a consumir. Muito bem. A questão é que a indústria, ela entende muito dessa questão do desenvolvimento do produto para viciar. Então, onde é que ela pega? Ela pega no sabor doce. Porque o sabor doce está relacionado com o quê? Se a gente voltar no tempo, o sabor doce está relacionado com a época de fartura, onde eu tinha plantas com muitos frutos. Estava relacionado com um período onde eu ia comer em quantidade grande, porque logo em seguida viria um período de escassez. Se a gente parar para pensar, fruto dá o quê? Primavera, verão. Depois da primavera e do verão vem o quê? Outono e inverno. Aí não tem mais nada. Até a caça fica escassa, né? Até a caça fica difícil de achar. Então, essa questão do doce, ela fisga nesse momento. E aí, junto disso aí, você tem toda uma engenharia que leva você a querer aquele produto, né? Porque se você pensar, fruto, qual é a cor do fruto maduro? Amarelo, vermelho e laranja. Pegue agora os pacotes de lixitos que tem para vender no supermercado. Lixitos. Né? São essas 3 cores. Então, quer dizer, tudo isso é desenvolvido para nos trazer essa experiência sensorial que nos torna dependente, né? Então, você perguntou dessa questão do açúcar, dessa questão de trazer isso para a infância. Cara, quando você segue esse tipo de diretriz e acaba gerando, colocando na boca de uma criança que tinha a experiência dela era o quê? A experiência dela era o leite materno. Leite materno é um pouquinho doce, mas não é aquele doce, né? Para quem já experimentou depois, leite materno ele é doce, mas é um doce bem ralinho, ele tem um sabor, assim, às vezes um pouco mais voltado para o salgado, é uma coisa assim meio misturada. E aí, de repente, você coloca, e tem até uns memes que tem na internet, dos meninos colocando sorvete na boca a primeira vez. Vocês já viram esses? Não. O menino coloca na boca de tão doce que sente que ele começa a querer comer desesperadamente. Então, você coloca essa experiência para uma criança novinha e isso liga
o sistema cerebral, o sistema nervoso, que a gente chama de reptiliano, é aquele mais básico. Ele está na base do desenvolvimento, né? É aquele sistema que diz assim, come, isso aí vai te fazer sobreviver no futuro, né? Então, você desperta isso numa criança de 2 anos de idade, e aí você junta com outros fatores, né? Os pais normalmente não estão em casa, estão trabalhando fora de casa, né? E aí... Usam até o artifício do doce para educar, né? Dá um doce para o menino se acalmar, lascou. Se comer tudo, ganha um doce. Exatamente. E outra, muitas vezes deixa o filho aos cuidados de uma profissional, de uma babá, que, assim, ela não quer ter tanto trabalho, né? Ela não é a mãe daquela criança, então para ela não tem tanta importância, e ela vai jogar aí a criança para um doce, para uma coisa que é palatável, que acalma, que deixa a criança quietinha, né? E você tem as recomendações ancestrais, né? As recomendações da vovó. Bota uma açuquinha na chupeta para o bebê ficar tranquilo, né? Bota uma açuquinha, né? E tudo isso são conselhos que vão passando. E, cara, o que eu acho mais incrível é você escutar esse tipo de coisa na faculdade, entendeu? Esse tipo de situação você escuta na faculdade. Você falou, até os 2 anos não pode colocar suco. Mas aí você tem que colocar suco quando você vai montar uma dieta. Sabe? Você não pode abrir a boca na faculdade para dizer assim, opa, peraí, só um instantinho. Se eu colocar um copo de suco de laranja, eu estou colocando o equivalente a 3, 4 laranjas de uma vez só para a pessoa, que ela toma assim, super rápido. Será que faz sentido colocar isso para uma pessoa que está com esteatose hepática, por exemplo? Né? Então a gente tem essas contradições, e a indústria dos alimentos infantis é uma indústria muito poderosa. E os bebês são muito fofinhos, e bebê só é bonito quando é gordo, né? Gordinho, ele não é saudável, né? Saudável, né? Henrique, você falou agora das recomendações que você aprende no curso de nutrição, mas vamos lá. O que são as diretrizes e quem cria as diretrizes? Quem está por trás disso? Cara, essa é uma boa pergunta. Boa pergunta, né? Eu muito saber quem são esses caras para eu ter uma conversa com eles. Aqui no Brasil, se você pegar o Guia Alimentar, a autoria do Guia Alimentar tem realmente algumas pessoas lá, mas a autoria é do Ministério da Saúde de uma maneira geral, né? E assim, o Guia Alimentar brasileiro é um guia muito bom. Ele sugere você a comer. Ele não te diz o que você tem que comer, a quantidade que você tem que comer. Se a gente pudesse resumir o Guia Alimentar brasileiro, ele faz o seguinte, ele sugere que você coma alimentos minimamente processados ou não processados. Então por que o que tem mais peso, o que é mais forte, é a pirâmide alimentar, que foi criada nos Estados Unidos, se eu não me engano, e na década de 70 para 80, não foi isso? Exatamente. A pirâmide alimentar é a primeira tentativa das diretrizes, né, desse comitê de diretrizes, de fazer uma alimentação, de sugerir uma alimentação, entre aspas, equilibrada. Né? Então, foi essa primeira estratégia. Porque a pirâmide deveria ser... Eu estou rindo da publicação do Felipe. Deveria ser uma estrutura equilibrada que deveria ser usada. Na realidade, a pirâmide alimentar, ela grudou tanto, ela teve um impacto tão poderoso na cabeça das pessoas, que ela continua sendo ensinada, mesmo ela não existindo mais. A pirâmide alimentar, no próprio Estados Unidos, ela já foi substituída pelo My Plate, que na realidade foi só assim, eles pegaram a pirâmide e transformaram num círculo, né? Não tem diferença, é a mesma coisa. Mas eles transformaram num prato, né? Que tem a maior parte do prato é vegetal, e você tem uma moquequinha assim de carne do lado, bem pequenininho, e um copo de leite desnatado, porque a gordura saturada do leite é nata, né? Então, quer dizer, ainda assim, você tem uma estrutura que foi criada na década de 80, né, finalzinho de 70, começo de 80, e que é ensinado hoje. Eu não consigo entender, André, por que isso se permanece no sistema. Tá entendendo? Eu entendo que se eu tivesse em 1985, eu tivesse no ano 2000, eu até entenderia. Mas eu estou no século 21, 2020, são 70 anos depois disso,
e eu ainda sou obrigado a colocar, obrigado entre aspas, né, claro, a colocar de 45% a 60%, 55% de carboidrato numa prescrição dietética, incluindo obrigatoriamente cereais. Eu tenho que mudar cereais. Aproveitando esse gancho, a gente fez uma abordagem da história evolutiva da espécie humana, e se a gente for olhar do ponto de vista evolutivo, as diretrizes vão na contramão, tá? Não tem fundamentação no contexto evolutivo. Você fez uma postagem recentemente sobre 3 lacunas científicas no processo de formação do nutricionista, e fala sobre a questão evolutiva. Mas, se for querer testar na ciência, o que tem de evidência que suporte essas recomendações? De comer 50%, 40% de carboidrato na dieta e ter que incluir cereais. Tem alguma evidência? Não tem evidência. Essa é a questão. Não tem evidência. Tá entendendo? Quando você pega os estudos mais antigos, né, da década de 50 e 60, que procuravam provar a hipótese de dieta-coração, esses estudos, eles tinham, eram estudos que os caras, quando tinham um determinado resultado que não agradava a eles, eles não publicavam. Ou eles publicavam e colocavam o que não agradava, eles colocavam numa notazinha bem pequenininha para poder ninguém ver. Tá entendendo? Você falou do Ansel Keys, aí acabou que nem citou o nome dele, mas eu não quis dar holofote para ele, não. Eu acho, sabe, André, que a culpa não é só dele, não. A gente tinha muito cientista bom na época que ficou calado e sucumbiu à força política que ele tinha. Exato. Tá entendendo? Eu acho que se a gente for parar para pensar, ele foi um cara que teve uma influência muito grande nessa questão, mas tinha uma galera que baixou a cabeça, que não olhou para a cara dele e disse, meu amigo, você está errado. E a gente está tentando fazer isso hoje, e a gente hoje, 70 anos depois, a gente sofre tentando mostrar onde é que está a questão. Não existe, então respondendo a sua pergunta, não existe nenhuma evidência que mostre, nem bioquímica, nem ensaios clínicos randomizados, e nem epidemiologicamente falando, pelo menos não conheço um estudo epidemiológico que mostre que a pessoa que não come carboidrato tem um desfecho ruim em termos de saúde. Né? Então, quer dizer, você não tem evidência científica nenhuma mostrando que as diretrizes deveriam ser seguidas. Aí, hoje, nesse exato momento, a gente tem nos Estados Unidos as diretrizes, que a reunião do comitê está acontecendo agora, e os diversos subcomitês estão escolhendo como é que vai ser as diretrizes dos próximos 5 anos, que a gente sabe que vai influenciar os próximos 5 anos do país, do nosso país, vai influenciar eles, vai influenciar todo mundo. E os caras simplesmente estão escanteando os estudos que mostram o contrário do que eles querem. Tá entendendo? Mais uma vez, então eles estão fazendo o que a gente chama de cherry picking, né? Eles estão pegando só os estudos que eles querem pegar, que comprovam aquilo que eles querem passar, e por incrível que pareça, né, em pleno século XXI, ano 2020, com todo o arsenal de ensaios clínicos randomizados, que eu já cansei de publicar isso no meu Instagram, mostrando que a gordura saturada não é um problema, eles estão querendo diminuir a ingestão de gordura saturada de 10% para 7%. É bizarro, gente. É bizarro. É bizarro. A palavra é essa. É bizarro. Algumas semanas a gente fez um bate-papo aqui com a doutora Regina Mestre também, e o tema foi... Fantástico, fantástico. Foi exatamente sobre isso, hoje a gente vive bombardeado de informações. Por um lado isso é bom, por outro isso é ruim. O lado ruim é que o leigo, ele não sabe como se orientar, porque se você quiser ir em busca de uma evidência que fale mal da gordura saturada, você encontra. Se quiser uma que fale bem, você encontra. Eu quero chegar no seguinte ponto. O que falta, tá, no teu ponto de vista, de um estudante de nutrição, até um profissional como a Letícia, que resolveu, enfim, ir a fundo, ir lá na evidência, como ele pode diferenciar, saber o que escolher, como entender esses níveis de evidência, que existem níveis, né? Por mais que tenham vários estudos epidemiológicos, basta um randomizado para anular os epidemiológicos. Então, o que falta para eles irem adiante e entender os níveis de evidência? Aí a gente entra exatamente nessa lacuna, André, dessas 3 lacunas que você mencionou, que foi o post que eu fiz há algum tempo atrás. A primeira lacuna foi a questão evolutiva,
a gente na faculdade de nutrição, a gente não tem aula de evolução, na realidade não tem em nenhuma faculdade de formação na área de saúde, você tem uma aula de evolução. Então, dessa forma, a gente acha que nós nascemos assim, que a gente não tem um passado, um contexto histórico, antropológico, e justamente por isso a gente peca, né? A segunda lacuna é a falta do entendimento do método científico. Eu tive uma cadeirinha de 6 meses de método científico, onde, na prática, eu não aprendi nada de método científico. Nada. Não aprendi nem a redigir um paper, eu consegui aprender. Nada disso. Então, quer dizer, se você não sabe como funciona a ciência, como é que você pode ter uma análise criteriosa do ensaio clínico, uma análise criteriosa de uma revisão bibliográfica? As pessoas, elas não sabem, André, dentro da faculdade, as pessoas vão pegar dentro da faculdade, nós temos aqueles que conseguem ler em inglês, que já é um diferencial. Infelizmente, a ciência ali está em inglês, né? A gente tem o Cielo, que tem realmente alguns textos em português, mas não são... A maioria é tudo em inglês. Então, primeiro o cara tem que saber ler inglês. Depois o cara tem que saber diferenciar o tipo de estudo que ele está na mão dele. Só que a grande maioria das pessoas, quando pega um estudo, pega um artigo, ela já acha que o que está escrito ali está certo. Ela já vai pensando isso. Exato, ela não tem um senso crítico, né? Não tem senso crítico. Ela não sabe pegar um estudo e analisar uma tabela. Tá entendendo? E aí surge... Saber se P é relevante ou não. Saber se P é relevante ou não. Tá entendendo? Saber se a ferramenta que foi utilizada era realmente adequada. Porque você pega, por exemplo, estudos epidemiológicos usam questionários de frequência alimentar. Recentemente, agora nesse semestre, fiz até um post também sobre isso, eu estava analisando uma tese de mestrado, de doutorado de uma pessoa, que a professora pediu sobre cafeína. E a tese era o seguinte, era para verificar a influência da cafeína em gestantes e recém-nascidos. E a mulher ia fazer a análise levando para a gestante, cujo bebê tinha 3 dias de vida, um questionário de 150 questões, cada questão com 4 opções. A mãe, bebê de 3 dias de vida, toda a do parto, com o menino chorando, aprendendo a dar... qualquer coisa. Tinha que responder 600 itens. Como é que uma mãe vai dar uma resposta correta para uma pesquisadora como essa? É risível. Tá entendendo? Então, você tem uma margem de erro muito grande. E aí você tem outra coisa que acontece também, dentro dessa questão dos estudos, é que a partir do momento que você começa a analisar, você começa a ver diferença, por exemplo, em risco absoluto e risco relativo. Sim. Né? Você começa a entender como é que essas coisas funcionam. E é muito fácil você mentir com estatística, né? É muito fácil você manipular o dado para você mentir com estatística. Né? Porque, por exemplo, os estudos que mostram que a carne causa câncer, a carne aumenta em 18% a chance de você ter câncer. Pô, 18% é quase 1/5, né? Então eu vou evitar. Só que eles não falam que para você ter esse tipo de situação, o câncer que está em questão lá é o câncer de cólon. E o câncer de cólon, só 5% da população pega. Então, se você comer carne processada, você sai de 5% para menos de 6% de chance de pegar. Quer dizer, pô, é muito mais gostoso comer bacon do que se preocupar com isso. Tá irrelevante, né? Não é... É irrelevante. E a carne processada, que é essa que eu estou falando, ela está no mesmo grupo carcinogênico, segundo a Organização Mundial da Saúde, do cigarro. E o cigarro, esse número de 18%, é de 300%. Como eu posso colocar essas duas coisas no mesmo grupo? Juntas, né? Tá entendendo? E você não acredita. O grupo também inclui plutônio. Tá entendendo? Plutônio. Ou seja, você se expor a um material radioativo, tá no mesmo grupo que você comer carne. A única coisa que a gente pode fazer é rir. Não tem nem o que falar, é rir. Nesse livro que eu estava comentando, no Sacred Cow, o Rob Wolf fez uma entrevista com o cara da IARC, né, que é a Agência Internacional de Combate ao Câncer. Ele fez a entrevista e o cara falou, não, é porque a gente faz o seguinte, a gente não acessa o grau de risco.
A gente só agrupa se tem risco ou não. O Rob Wolf perguntou, como assim? Não, vamos imaginar o seguinte, se você tiver uma casca de banana, você pode sofrer um acidente com a casca de banana. Você pode deixar ela no chão, escorregar e cair. Então a gente coloca a casca de banana no mesmo nível do acidente de automóvel. E aí vem um indivíduo da OMS e te diz que carne causa câncer. Cara, e a gente fez uma live nesse começo de pandemia com o pessoal da Rebelião Saudável e discutindo as orientações da OMS em relação ao Covid. E na orientação tem, pare de usar gordura saturada e use óleo de canola. Cara... Te senti tão uma dor aqui no peito. Você não sabe o que fazer, né? Porra. Aí, porque, entenda, a gente quando olha para isso aí, eu, você, a Letícia e mais a galera que está lá com a gente olha para isso aí, a gente critica, porque a gente sabe que ali tem um viés político, um viés econômico e um viés de ciência ruim. Mas quando você pega uma dona de casa que vê no Jornal Nacional, em cadeia nacional, aquela recomendação, ela vai usar óleo de canola, tá entendendo? E aí, o pior, ela vai receber uma cesta básica que tem o óleo lá dentro. Vocês já viram como é a cesta básica? A cesta básica é básica para você ficar doente. Exatamente. É a base da doença. A cesta básica ela é carboidrato e óleo. Carboidrato refinado, né? Carboidrato refinado e óleo. Não tem mais nada dentro da cesta básica. Henrique, eu queria uma opinião sua também sobre o jejum, tá? Mas antes de chegar no jejum, hoje, por coincidência, você falou, enfim, da questão do óleo de canola. Há pouco, lá na televisão estava ligada, eu não sei se era CSI ou NCIS, seriado de investigação policial. Enfim, na história do seriado, foi um acidente, o motorista do ônibus bateu, caiu, e viram na autópsia que ele estava em jejum. Então, era um jejum de 6 horas. Isso era um absurdo, segundo o médico da autópsia, porque é muito tempo sem se alimentar, e ele teve tontura, passou mal e bateu o ônibus. E eu fiquei me segurando ali, não tinha com quem comentar, e olha a quantidade de pessoas que, enfim, assimilam isso como verdade, e, porra, 6 horas em jejum. Uma pessoa que dorme 8 horas tem que fazer o quê? Acordar de madrugada para comer algo e voltar para dormir, né? Porque não pode. Então, assim, o jejum, qual a tua opinião sobre o jejum e o que é que você também aprende na graduação? Bom, na graduação a gente aprende que todo dia... Desculpa interromper, isso já leva a uma outra pergunta, que é a recomendação natural de comer a cada 3 horas, né? Então você faz 6, 7, 8 refeições por dia, enfim. Bom, na faculdade a gente aprende exatamente isso. Tem que comer de 3 em 3 horas, ou menos. Ou menos. Né? Então, toda vida que você vai fazer uma dieta, sempre eu pergunto, professor, tem que colocar quantas refeições? O professor responde, 6 refeições. Tem que ter café da manhã, lanche, almoço, merenda, jantar e ceia. E o cara não pode dormir sem comer, porque se ele não comer, tem um... É um negócio incrível. Então, quer dizer, aí você... ainda tem mais outro... Ô, Henrique, deixa eu só fazer um parêntese, né? Mas é óbvio que o cara vai ter que comer o dia inteiro. Ele tá comendo um monte de carboidrato o tempo inteiro, né? Então, ou seja, ele fica naquele looping de fome o infinita, tempo né? inteiro. Então, eu acho que talvez essas diretrizes de comer de 3 em 3 horas é justamente pela essa questão dessa pirâmide que tem ali esse monte de carboidrato, ou seja, se você come um monte de carboidrato que a pirâmide alimentar propõe, é fato que de 3 em 3 horas você vai ter fome. Então, eu acho que é por conta disso que se coloca esse monte de refeição, né? A gente entra num ponto muito interessante, Letícia. A coisa é tão enraizada que se o cara chegar para você e dizer assim, mas, Nutri, eu tô sem fome, eu devo comer? Coma, porque tem que comer de 3 em 3 horas. Quer dizer, mesmo que o cara, de repente, no café da manhã dele, ele tenha comido um pouquinho a mais e tenha ficado sem fome, 9, 10 horas da manhã, ele tem que comer, é obrigado a comer. Né? Então, essa questão assim, a gente tem esses mecanismos de detecção do ambiente, né? E o corpo da gente sabe
quando a gente está em estado alimentado e quando a gente está em estado de jejum. E a gente vive nessa oscilação. Não existe um organismo animal, né, um ser heterotrófico que precisa comer para sobreviver. Não existe um organismo que passa o tempo todo comendo. Só o ser humano. Você vai numa floresta, você vai num ambiente polar, você vai no mar, você vai em qualquer ambiente, aquele indivíduo, ele come para sobreviver. Ele não vive para comer. Nós somos o contrário, a gente vive para comer. Então, o jejum, ele se tornou uma prática... O jejum, olha como é interessante, o jejum é uma prática ancestral, porque a gente sempre teve a possibilidade de passar fome, por isso nós desenvolvemos mecanismos para fazer o jejum. E com o avançar da cultura e dessa questão de comer de 3 em 3 horas, a gente transformou o jejum em algo exclusivamente religioso. Jejum, na cabeça da grande maioria das pessoas, significa o quê? Sofrimento, penalização, elevação espiritual. Tudo isso está relacionado com o jejum. Menos saúde, disposição, energia, nada disso. Isso aí não tem nada a ver com o jejum, né? Então, a minha opinião sobre o jejum é que é uma prática fenomenal, mas eu gosto muito do jejum como uma evolução natural da dieta. Que é para não acontecer isso que a Letícia acabou de falar. O cara se entope de carboidrato na ceia, e aí... Quer compensar no jejum, né? Compensar no jejum. Né? Vai pro rodízio de massa e quer compensar no jejum. Aí fica realmente muito complicado, porque ele acaba gerando... Tem 2 problemas aí. Tem o problema orgânico, físico, né? E tem um problema psicológico também. Você cria uma associação de recompensa e de punição que é muito prejudicial e que pode afetar diretamente aí desenvolver distúrbios alimentares. Muito mais do que você desenvolver um distúrbio porque você deixou de comer um doce. Porque também existe essa história, né? Você tem que... Tudo com moderação e equilíbrio. Né? E hoje o Marcelo botou no Instagram uma tradução do Dr. Troll dizendo assim: moderação é o que faz... Em nenhum lugar você tem moderação, né? Todo canto que você vai, quando é no trabalho, quando é para você alcançar uma meta, ninguém diz assim, não, vá com moderação que você alcança. Não, não é assim. Quando é para você um viciado em cocaína, ninguém chega para ele e diz assim, não, você pode cheirar em moderação. Né? Mas no doce, você tem que comer com moderação. Como assim? Eu já tenho... Cara, eu sou compulsivo por doce, certo? Porque eu resolvi o problema de compulsão, mas você nunca deixa de ser compulsivo, né? E a única coisa que funcionou para mim foi restrição. E não foi só restrição do sabor doce, do doce açúcar. Foi restrição do sabor doce. Eu passei 8 meses sem comer nada de açúcar, nada de fruta e nada de adoçante, para poder me livrar dessa questão. Foi a única forma que eu consegui. Eu já tinha tentado várias estratégias. Não, você festinha de aniversário, eu garanto, eu vou comer só um brigadeiro. Aí depois de um vem 30. Não fica sonhando. Abre a porta do inferno. O inferno, é tipo assim, você abre a porteira, sai o primeiro boi, depois faz todo mundo. Reboiado. Não tem muito. Eu não sou compulsivo por doce, mas eu também tenho muita fraqueza e o autoconhecimento é fundamental. Eu acho que eu já falei isso em uma live, mas eu também não tenho vontade por frutas. Mas certo dia eu comprei pinha para aqui para casa, para minha esposa, para meus filhos. E minha esposa estava comendo pinha, deixa eu provar só um pouquinho. Até na fruta eu não fiquei um pouquinho só, tive que pegar uma pinha para mim depois, sabe? Porque o doce da fruta também estimula para que você coma mais e mais, tá? Então, o autoconhecimento é fundamental. Se eu sei que eu não vou ficar só naquele pedaço, naquele pouquinho, eu nem vou. Então, quando eu como chocolate, por exemplo, 85% eu consigo ficar em um quadradinho, no máximo 2. Mas numa fruta ou algo com um teor de doce maior, eu nem vou. Sim. E, infelizmente, o doce é um comportamento socialmente aceito. Ninguém vai te criticar quando vê... Eu, quando vou no supermercado, que porventura eu tenho que botar um produto doce refinado no carro, sei lá, por algum motivo, eu vou para a casa de alguém que bebe refrigerante e eu fiquei encarregado de levar o refrigerante, por exemplo. Quando eu fico com vergonha quando eu vou passar no caixa. Então, não sei se vocês entenderam, eu fico com vergonha. Mas, você olha para o lado, olha para o outro, ninguém está olhando para você com uma cara crítica, porque você está colocando a Coca-Cola.
Mas se você abre a boca para dizer doce, não, doce eu não como porque me dá compulsão. Por exemplo, porra, deixe de ser radical. É o que rola, deixe de ser radical. Então, quer dizer, tem essa questão do comportamento socialmente aceito, mas assim, a gente sabe, né, que o doce ele tem um efeito aditivo, viciante muito forte, muito forte. E se a gente não tiver esse autoconhecimento que você está se referindo, fica complicado de você conseguir vencer essa compulsão, né? Voltando só a cada 3 horas, comer a cada 3 horas. Do ponto de vista evolutivo, não faz nenhum sentido essa recomendação. E o que é que a gente tem do ponto de vista científico, que dê suporte à recomendação de comer a cada 3 horas? O André só faz uma pergunta difícil, né? Eu quero saber, cara. Cara, não tem nada. É assim, tem estudo dizendo que se você pegar ensaio clínico randomizado, comparando comer de 3 em 3 horas com ter apenas 3 refeições, o gasto energético não muda. Não há nenhum efeito no metabolismo, porque a justificativa é que... Acelerar o metabolismo, né? Porque vai aumentar o metabolismo. A justificativa não se estabelece quando você analisa 24 horas. Quando você analisa a pessoa que vai fazer, por exemplo, comer de 3 em 3 horas com uma restrição calórica, ou seja, ela está comendo de 3 em 3 horas, ela está comendo menos calorias do que o que gasta. E aí você faz a mesma reflexão com o jejum, né? A pessoa está ingerindo também menos calorias e quantidade de refeições menores. Também não há diferença, ou seja, não há nenhuma justificativa para a pessoa comer de 3 em 3 horas. Não tem. Tem uma justificativa. Mentira, tem uma justificativa. Lucro da indústria dos lanches, snacks e por aí vai. O lasca de comer a cada 3 horas é que o foco tem que ficar em calorias. Você pode comer o tempo todo, mas tem que ser de pouquinho em pouquinho. Quando a gente fala de uma abordagem low carb, né, Nutri? Não, você come até ficar saciado, deixa que seja comida de verdade. As pessoas se espantam, porque isso é diferente. Como eu vou comer sem medir porção, sem contar calorias? Cara, é tão bizarro que às vezes você diz isso para a pessoa e ela diz assim, mas o que é ficar saciado? Exato. Eu estudei, mas o que é ficar saciado? Qual é a diferença de estar saciado e estar cheio? As pessoas, elas perderam a conexão. Perderam a noção, Conexão. É impressionante, é impressionante. O cérebro foi tão hackeado pelos alimentos ultraprocessados que as pessoas perderam a conexão com o próprio metabolismo, elas não sabem. E a gente vive num mundo, né, Letícia? Você falou muito bem dessa questão do comportamento. A gente vive num mundo cheio de estímulos, a gente vive num mundo cheio de estresse, né? E tudo isso afeta diretamente o comportamento. A gente está vendo aí um boom de ansiedade, de depressão, de suicídio, né? E tudo isso tem a ver com o ambiente que a gente vive e as pessoas que não entram que não se suicidam, por exemplo, ou que chegam até lá, elas acabam mexendo com a alimentação antes, né? Comem compulsivamente, descontam na comida, tem ansiedade, parece que tem fome, né? Então, tudo isso são coisas que o mundo moderno está doente. O mundo moderno está doente. Eu estava conversando com um amigo hoje exatamente falando isso. Essa Covid-19, ela veio para mostrar para a gente que um vírusinho chinfrim pegou uma humanidade doente. Pegou uma humanidade carente de cuidado, carente de saúde, carente de atenção, né? E aí a gente vê esse estrago que ele está fazendo. Quer comentar algo, Nutri? Não, mas é justamente isso, né? A população, né, cada vez mais obesa, e aí a gente sabe, né, que o vírus, e não é só Covid, são outros vírus, são outras bactérias, ou seja, tem, né, a população que está mais obesa, ela é mais inflamada, e, ou seja, tem o risco de ficar doente muito mais fácil, né? Então, justamente isso, esse vírus veio para trazer à tona, realmente, o tanto que nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Parar com essa coisa de querer só tratar com medicamento, né? Sair desse ciclo, né? De come errado, depois vai tratar lá com medicamento. A gente tem que parar desse ciclo, a gente tem que começar a tratar a raiz do problema, né?
que é com alimentação, que é com atividade física, que é com exposição ao sol. O pessoal não vai no sol porque tem medo de pegar câncer, né? E se vai, passa milhões de protetor. Dormir bem, evitar estresse. Então, é um combo de saúde. A gente falou aqui da alimentação, atividade física, mas são várias outras coisas que sustentam essa saúde, né? Então, se a gente ficar escravo da indústria farmacêutica, fiquei estressado, toma remédio. Eu não vou no sol, mas eu vou tomar vitamina D. Então, ou seja, a gente só vai remediando as coisas, esquece que a gente precisa tratar a raiz de problema, porque se não tratar a raiz de problema, a gente vai ficar tratando sintomas a vida inteira, né? E uma hora essa conta vai chegar que nem medicamento vai dar jeito, né? E aí, o que acontece? Você vai chegar numa idade em que vai ficar dependente das pessoas para poder cuidar de você, vai viver uma vida, às vezes, vegetativa, né? Porque dependendo do grau de doença, aí vai ficar num problema vegetativo. Então, ou seja, será que a gente está olhando só para o agora, só para o presente, esquecendo desse futuro que a gente quer para a nossa saúde, para a nossa vida? Porque aqui a gente está falando de viver, né? De ter saúde para poder viver. A nossa passagem aqui é tão rápida. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma mais saudável possível. Então, cuidar da alimentação e cuidar desses outros pilares que eu falei é extremamente importante para evitar justamente isso, né? Vir um vírus aí e a gente amedrontar, mas por quê? Porque o mundo está doente. E as pessoas se acostumam a viver doentes, né? Tomam remédio para poder se alimentar mal, toma remédio para poder continuar sedentário. Porra, toma remédio para dor de cabeça direto, enxaqueca, algo que, mudando o estilo de vida, muitas vezes isso é revertido, né? A gente tem uma resiliência, uma capacidade de se adaptar ao que acontece com a gente que é muito forte, né? Então, a gente consegue achar que as coisas são normais, mesmo não sendo. Né? O exemplo mais clássico que eu vejo é o exemplo daquela pessoa que come fibra, né? Que era o meu caso. Eu não sou celíaco, mas eu tenho uma intolerância não celíaca ao glúten. Toda vida que eu como, a minha barriga fica parecendo que eu estou com 3, 4 meses de gravidez. Incha da brincadeira. Então, quer dizer, eu comia glúten até pouco tempo atrás e achava que aquilo era normal. Quando eu comecei a low carb, que eu tirei e aquilo desinchou, no dia que eu comi, eu disse, caramba, como pode? Será que eu me senti assim? Que é uma coisa que muita gente pensa, né? Eu tirei o glúten, eu não sentia nada. Tirei o glúten e agora eu sinto. Não. É intolerante, né? Não é isso. É porque o peixe que nasce no aquário, ele não sabe que está dentro do aquário até ele ser colocado no mar. Né? Então, ele só vai perceber que tem mais coisa para ele explorar se ele for retirado do aquário. Então, como é que eu sei que esse é o meu normal, se eu não experimentei outras estratégias? Né? E uma outra coisa que eu gosto sempre de falar, que é uma confusão muito comum, é o normal e o comum. São duas coisas diferentes. Normal é você ser saudável, é você dormir 8 horas por dia, é você pegar sol todos os dias, você se exercitar, você ter bons níveis de vitamina D, você se alimentar bem, você chegar aos 80 anos, aos 90 anos, lúcido, reprodutivo, produtivo, fazendo as coisas de casa. Esse é o normal. Agora, isso não é comum. Infelizmente, o comum é ser obeso, é ser doente, né, é se alimentar mal. Então, a gente tem que fazer essa distinção para que a gente possa entender que a gente não quer ser comum, a gente quer ser diferente, porque a gente quer ser normal, a gente quer participar do banquete que a vida oferece para a gente. E a vida oferece um banquete, né? Mas tem gente que não usa isso a favor, não pega isso com a... Não está degustando direito esse banquete, não, né? Não está degustando, né? Não está aproveitando tudo que a vida pode oferecer. Porque você tem energia, você tem disposição, você tem libido. Cara, a gente vive num mundo hoje onde as pessoas não têm mais libido. A população humana está crescendo, mas daqui a pouco ela vai cair, porque as pessoas não querem mais nem tentar, quanto mais quiser produzir. É sério. Exatamente. Eu estou lendo um livro agora, que é um livro, na verdade, de psicologia,
do modelo de homem, né, um livro de psicologia falando sobre homem, e eu tô começando a ver como a gente tem uma geração de homens beta, como diz o Vitor Azini. A gente não tem mais homem alfa. Eu não estou falando aqui de paternalismo, de cara que bate na mulher, é isso que eu estou falando, não. Estou falando que está faltando homem. Você olha para os homens no meio da rua, os homens são cheios de estrogênio. Preste atenção. São obesos e, por conta disso, a aromatase trabalha mais a testosterona e tem uma concentração maior, não tem barba, tá entendendo? Não tem pelo. Não Olha tem... aí, ó. Esse leite de soja tá fazendo efeito, cara. Tem um livro muito bom que eu não consegui achar, que chama Estrogeneration. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. Não. Exatamente sobre esse assunto. Sobre essa quantidade de estrogênio que está sendo colocado, não só através da soja. Soja é um veículo muito poderoso, mas também através de plásticos e de outros utensílios que acabam fazendo com que você tenha uma concentração desse estrogênio como homem, né, que seria o principal afetado, mas a mulher também é afetada com o aumento da incidência de câncer e uma série de outros problemas. Né? Mas no caso do homem, é uma geração de macho beta que a gente está vendo. Né? Não tem, verdade, não tem mais macho alfa. Né? O homem, quando eu falo homem, eu estou falando não no sentido... como é que chama? Essa sociedade hoje é uma sociedade feminista. Feminista, mas... sim. É isso, eu não estou falando dessa questão. Eu acho que a mulher tem um lugar importante dentro da sociedade, né? Tem que trabalhar, eu acho que a mulher tem que participar do orçamento de casa, essa coisa toda, eu concordo. Eu sou extremamente feminista, eu não sou de achar que a mulher tem que ficar em casa machista, não tenho isso. Mas eu acho que o homem tem que ser homem. Pô, cara, o homem não pode ver uma barata que fica com medo da barata, que fica na cadeira, meu. É sério. Henrique, a gente está chegando na hora, mas foi bacana demais. Eu lembrei de um ponto agora sobre... Você falou de evidências e falta muito para o estudante e para o acadêmico de nutrição também e ter esse desejo curioso de ir direto na fonte, não seguir cegamente as diretrizes. Porque, enfim, se for olhar as diretrizes do ponto de vista evolutivo ou da ciência, a gente encontra, enfim, baixa força aí. E, recentemente, a gente até publicou na Athletics Low Carb um estudo, uma revisão sobre, analisando a cetogênica para performance esportiva, tá? Analisando a evolução do VO2, comparando a dieta cetogênica com a abordagem tradicional padrão com alto teor de carboidrato. Só que os resultados eram mistos, então não houve conclusão. Só que a conclusão do estudo foi que a cetogênica não melhora a performance esportiva. Só que os resultados são mistos. Ora, uns estudos mostravam que melhorava, ou outros estudos mostravam que a dieta com alto teor de carboidrato era melhor. Eu posso dizer também que uma dieta com alto teor de carboidrato não é superior à cetogênica para melhorar o VO2. Exato. Só que, para quem só vê a conclusão, só vê o trecho, eles encontram o que quer. Esse ponto crítico para olhar o estudo é fundamental para você também ter a sua opinião. Eu gostaria muito, claro, de agradecer a sua presença aqui, mas que você deixasse um recado para os estudantes, para quem está aqui, para quem já está formado, para quem é da área de saúde, enfim, o que você pode orientar, porque o que a gente vê de diretriz, o que a gente vê na prática, muitas vezes não tem suporte científico nem evolutivo, e muitas pessoas têm a sua saúde comprometida, enfim. Nutri, antes da palavra final do Henrique, foi bacana, né? Foi ótimo! O Henrique dá sempre show. Foi maravilhosa a live, muito boa. Henrique, obrigado, e aí com a palavra. Cara, eu li essa mensagem hoje e eu acho que se encaixa perfeitamente nisso que você acabou de falar. A mensagem define estupidez e inteligência. Ela diz o seguinte: estupidez, você acha que sabe tudo sem questionar. Inteligência, você questiona tudo que sabe, tudo que acha que sabe. Né? Então eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que questionar tudo que a gente acha que sabe para que a gente possa estar sempre evoluindo. Esse que é o grande lance da ciência de uma maneira geral. Né? Enquanto a gente não questionar, e questionar a nossa própria atitude, né? Ser essa metamorfose ambulante que se questiona, porque quando eu falo uma coisa aqui, eu fico pensando, nossa, será que o que eu estou falando está correto? Será que tem evidências contra? Então, isso a gente tem que procurar sempre questionar a si mesmo para que a gente possa evoluir a partir desse questionamento.
Então, se tem uma mensagem que eu posso deixar é essa. Sejamos inteligentes e nos questionemos, né? Sensacional. Muito Henricão, bom. mais uma vez, muito obrigado, tá? Pelo tempo e pela presença. Agradeço o convite e, precisando, eu dou as ordens. Galera, boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.